Então, gente, voltando, né? Essa é a nossa segunda parte, nosso segundo momento. E aí, essa cobrança desagradou bastante os comerciantes de Recife, que conseguiram que o povoado fosse elevado à categoria de vila, né? Conseguiram ser chamados de vila, certo? E é, assim, né, os habitantes não precisariam mais pagar impostos aos administradores de Olinda. Aí, revoltados com a nova situação, um grupo de olindenses, né, de pessoas que moravam ali em Olinda, invadiram o Recife em 1710, tá? Com o objetivo de assumir o controle da vila. É fogo, né, gente? Tá? E aí deram início ao conflito que ficou conhecido como a Guerra dos Mascates. Certo, gente? Essa revolta só foi resolvida em 1711, tá? Quando o governo português, ele nomeou um novo governador de Pernambuco. Aí teve alguém, né, para tomar as medidas cabíveis e aí ser resolvidas as situações. Tá certo, gente? E aí, é, eu queria chamar a atenção de vocês para mais um outro, né? Uma legenda aí bem massa que tem no livro, certo? Que o comércio ele foi a atividade econômica mais intensa no Recife durante séculos, certo, gente? E aí nós vamos para mais um conflito, né? A conjuração baiana, e a gente já vê aí pelo nome baiana, porque foi aonde? Na Bahia, exatamente. Após a mudança de capital, de colônia para o Rio de Janeiro, né? Porque foi para lá, para o Rio de Janeiro, ocorrida em 1763, as condições de vida na cidade de Salvador pioraram. Exatamente, porque começou quando o governo português chegou, né, quando a Corte Real chegou, foi em Salvador e depois foi transferida para o Rio de Janeiro, certo? Aí houve um aumento de impostos, diminuição na oferta de alimentos, insatisfação do preconceito racial, que as pessoas eram negras e aí estavam, né? Todo esse processo também. E com todos esses fatores, a violência na cidade ainda aumentou. Vejam só, quantas coisas ruins acontecendo, né, minha gente? Aí, em meio a essa instabilidade, ou seja, em meio a toda essa pisando em ovos, digamos assim, certo? Notícias de revoltas bem-sucedidas em outros países inspiraram, né? Deixaram as pessoas bem inspiradas e com ideias, certo? É, para quê? Exatamente, para poder lutar contra os seus direitos, porque eles estavam insatisfeitos. Aí assim surgiu esse movimento chamado de Conjuração Baiana. Certo, gente? Esse movimento ele contou com a participação de pessoas livres e pessoas escravizadas, tá bem? Religiosos. E aí observem que tinha rico, pobre, tinha pessoas religiosas, pessoas que lutavam pelos seus próprios interesses. Certo, gente? Os ricos, eles desejavam o quê? O fim do governo de Portugal. Queria que o rei de Portugal parasse de governar ali e pronto. Certo, gente? E aí os pobres queriam o que eles eram, poderiam ser de direito, né? Uma boa alimentação, um dinheirinho, que não tivesse um preconceito racial, certo, gente? Muitas dessas pessoas que participavam eram ex-escravos. Exatamente, tá bom? Eles desejavam o quê? O fim da escravidão, tá? E melhores condições de vida. Quem não quer? Não é isso, gente? Aí, em 1798, diversos panfletos foram espalhados pela cidade, divulgando várias ideias, né? E uma delas, o fim do poder do rei de Portugal sobre o Brasil. Aí também tinha o quê? O fim da escravidão, ó. O fim do governo do rei de Portugal, o fim da escravidão e as reivindicações de melhores
condições de vida, né? Eles queriam melhorias nas condições de vida da população. No entanto, o governo da colônia foi logo avisado e o que foi que mandou fazer? Prende esses revoltosos aí, prende esses insurgentes, certo, gente? Tem sempre alguém para avisar, não é isso? E aí, vocês, com essas informações, vocês vão fazer a atividade da página 47 e 48. No primeiro quesito, pede para vocês completarem as frases utilizando as palavras dos quadros que tem aí. Então, vocês têm revoltas, Américas, promessas, financeira, punição, movimento, governo, escravidão. Tem essas 8 palavrinhas aí. E vocês têm a letra A, B, C e D para completarem. Então, vocês vão ver as palavras que mais se adequam, certo? Uma dica que a tia vai dizer para vocês é a seguinte: quando vocês completarem com a resposta, com a palavra que vocês acreditam que seja, leiam a frase depois de completada. Muitas, o que surgiram no Maranhão por falta de quê? Muitas revoltas, certo? Essa é a resposta, muitas revoltas. Tia só tá dando a primeira para vocês entenderem melhor. Então, muitas revoltas surgiram no Maranhão por falta de cumprimento das quê do governo português? O que foi que o governo português fez, certo? E não cumpriu, tá bom? E aí vocês vão fazer todas as outras. Nessa atividade do segundo quesito, vocês vão observar a imagem e vão dizer quem são essas pessoas que estão sendo retratadas nessa imagem, tá? Então vejam só, observem com atenção como essas pessoas estão vestidas e a diferença entre elas. Então, se tem 2 grupos de pessoas aí, nós temos 2 tipos de pessoas, que logo são diferentes entre si. Tá ok, gente? Quem são elas, tá? No terceiro quesito, vocês vão ligar a localização, o motivo e o nome das revoltas ocorridas no século XVIII. Nós temos aí como opção Maranhão, Pernambuco e Bahia. Então, Maranhão, o que foi que aconteceu no Maranhão? Qual foi o movimento que aconteceu no Maranhão? Vocês vão ligar para ele. Foi chamado de quê? Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates ou Conjuração Baiana? Vai ligar de volta. Pernambuco, o que foi que aconteceu em Pernambuco? Foi chamada de quê? Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates ou Conjuração Baiana? Bahia, o que foi que aconteceu na Bahia? Foi chamada de quê? Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates ou Conjuração Baiana? Certo, gente? No quarto quesito, gente, vocês vão observar essa imagem aí de um vendedor de sorvetes andando pelas ruas da cidade de Manaus, lá no Amazonas. Aí ele diz assim: encontramos em diferentes cidades comerciantes informais vendendo mercadorias pelas ruas. Lembram da aula de geografia que nós falamos sobre profissões formais, informais, profissionais autônomos, liberais? Pois bem, em seu bairro ou município, você já notou ambulantes? Já notou pessoas andando, vendendo mercadorias? Que tipo de mercadorias são essas? Certo? Que tipo de mercadorias são essas? O que eles comercializavam? O que é que eles vendiam? Esses que vocês vão observar e vão dizer pra gente. Pergunta para papai e mamãe aí, certo? Olha só, na página 49, certo? Vocês vão observar aí o Pequeno Cidadão, tá? Que fala sobre a criação e o desaparecimento de profissões. E a gente vê que o desaparecimento de algumas profissões, certo? São fenômenos contínuos, por conta do avanço tecnológico, por conta do surgimento mesmo de novas profissões, certo? Isso acontece, tá bom? E aí vocês vão ler esse Pequeno Cidadão. No primeiro quesito, diz assim, diz assim e pede assim: com os colegas, monte um painel com profissões do passado e do presente. Essa daí não precisam vocês fazerem, certo, gente? Vocês vão fazer o segundo quesito que diz assim: em sua opinião, a criação e o desaparecimento de profissões é algo bom, é algo positivo? Sim ou não? E por quê? Certo, gente? É isso que vocês vão explicar aí.
Tá bem, meus amores? Um ótimo final de semana para vocês. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Beijo bem grande de tia Adriana. E tia Adriana ama vocês, tá bem?